precisar de uma outra moeda de reputação, entendeu? Agora, uma pergunta, tá? Aqui, no próprio site, você fala dos mecanismos, né? Então, você fala do gerenciador de propósito, gerenciador de colaboradores, gerenciador de recursos, gerenciador de projetos, gerenciador de reserva, né? No projeto lá da Holocasa. E isso tem a ver com emissão de como se fossem tokens para gerenciar todas essas coisas? Opa, desculpa, eu acho que eu caí aqui. Não sei se foi uma falha temporária da rede, não sei. Eu estava falando dos gerenciadores. Eu vou falar de novo. No site da Holocasa, você fala em 5 gerenciadores, tá? Gerenciador de propósito, gerenciador de colaboradores, gerenciador de recursos, né? Gerenciador de projetos e gerenciador de reservas. Aí eu pergunto, você vislumbra esse processo sendo feito com mais de um token, né? Uma vez a gente conversou, chegou a falar que eram talvez até 3 tokens para gerenciar esses gerenciadores todos aí. Como é que... Tá mudando um pouco, né? Conforme eu tô escrevendo o white paper, assim, tá mudando um pouco a visão, né? Então, esses gerenciadores não existem ainda, né? Eu não sei exatamente se isso vai ser um software só, se vai ser um monte de módulos, né? Então, e a ideia, eu não sei quais módulos a gente vai fazer primeiro, né? E a ideia é que esses módulos, inicialmente, eles podem até ser outras ferramentas. Pode, de repente, usar um Trello, inicialmente. Aí, até a gente ter o Holochain rodando, os softwares em Holochain rodando, né? Mas hoje eu estou traduzindo para mais ou menos três peças principais de software, né? Que é o gerenciador de propósito, ele virou gerenciador de governança, que é onde você tem a ideia da holacracia, né? Que a gente está usando uma versão brasileira da holacracia, que chama Organização Orgânica, da Target.io, que é uma versão simplificada, mais dinâmica, mais ágil, né? Para usar, e ela funciona muito bem para uma casa. Ela tem um modo de reunião que chama modo cuidar, que usa ideias do CNV também, para a gente não tratar também a casa só como uma empresa, né? Qual é o nome do gerenciador da Steel que você falou? Como é o nome? É de governança, é o módulo de governança. Mas o nome dele, como é que é o... Da Target.io chama Organização Orgânica, ou O2. O2. Tá? Eles têm lá no site deles, é muito interessante, inclusive é open source, você pode baixar e usar, qualquer um pode usar, é Creative Commons, né, o conteúdo. Então a Target.io, você procurar Organização Orgânica, Target.io, você vai encontrar, né? E esse é o modelo de governança que a gente está prototipando dentro das casas, né? Isso aí geraria uma espécie de um token de reputação? Então, ele gera um token não fungível, que é um token que a gente está chamando de como se fosse uma badge, né? Uma medalha, digamos assim, né? Que ele é aquele tipo não transferível. Ele é não transferível e não fungível. Então, cada medalha é diferente da outra. Não existem duas iguais e elas são valoradas pelos pares. Então, se eu criar uma medalha para mim de conhecimento de Holochain, se eu criar ela para mim, ela tem valor 0. Agora, ela vai passar a ter valor quando os outros pares chegam falando assim, olha, realmente, você ajudou muito a casa com esse conhecimento de Holochain, olha, putz, me ajudou pra caramba. Então, as pessoas, conforme elas vão avaliando essa minha contribuição, que pode ser de qualquer tipo, pode ser, digamos que eu tenho uma bicicleta, eu quero doar a bicicleta para casa. Qual que é o valor da bicicleta? 0. Se ninguém usar, e se a gente não está precisando disso, ela não tem valor. Agora, conforme as pessoas vão usando, vão valorando e vão dando essas avaliações aí em cima, né, da medalha, ela passa a ter um valor cada vez maior. Mas e esses valores... como é que você criaria um marketing da reputação, ou, sei lá, um ambiente que não fosse um ambiente tradicional, que é só baseado em cotação e quem dá mais, quem dá menos, em acumulação e cotação, né? Como é que você está criando, então, um outro tipo de ambiente? É isso? É um token não fungível, você não pode vender, não pode transferir, ele é só seu, ele vai ser eternamente seu. O que você pode fazer
é criar se você é uma pessoa reconhecida num dado token, uma dada medalha, você pode também dar essa medalha para alguém. E aí, como você, quer dizer, você não vai dar a mesma, você vai dar uma outra, mas que ela deriva dessa mesma que você tem. Então, como você é famoso nessa medalha, a medalha dessa pessoa nova, ela vai ter um reconhecimento, que é uma aposta que você está fazendo, digamos assim. Como se você fosse um mentor, né? Você é um mentor e faz a mentoria criando outros mentorados. Mas não diminui a sua, entendeu? E aqui, assim, só vai diminuir a sua se essa pessoa realmente começar a fazer muita merda e começar, sei lá, você falou que ela sabe holochain, no fim ela não sabe porcaria nenhuma. E aí, ou então você falou, olha, eu manjo muito de café, e aí você começa a reconhecer um monte de coisa que não é. Então, existem formas de você... Porque a reputação, ela vai expirando, ela vai vencendo, ela com o tempo, né? Ela tem um decay, um decaimento, né? Mas, então você precisa ficar constantemente reinvestindo nela e até criando novas versões dela, porque, por exemplo, você pode ter uma medalha aí, digamos, de conhecimento de holochain, versão 1.0, mas aí já saíram tantas versões novas e você não se atualizou, então aquele conhecimento, ele perde o valor, entendeu? Mas isso tem valor, isso aí tem desdobramento prático na área de RH, talvez, gestão de talentos, mas não é uma coisa com propósito econômico, do impacto econômico, então, né? Então, mas pode ser porque, assim, para você desempenhar um papel na rede, você pode ter um pré-requisito de ter alguma medalha. E aí, por exemplo, você vai querer ser um papel de programador na casa? Então, peraí, você sabe programar? Ah, sei. Então, cadê as suas medalhas relacionadas a isso? Ah, não tenho. Bom, então vamos trabalhar nisso primeiro. Então, você pode, de repente, entrar como um programador iniciante. E aí você vai vir aqui para aprender primeiro. Daí você vai desenvolvendo as medalhas e aí vai conseguindo desempenhar os papéis mais complicados na rede, né? Então, de certa forma, é um sistema de mérito. É um anti-freio, né? É um check and balance, né? Para o cara não Inclusive, para participar de ICOs e de investir, se você não tiver as medalhas, você também não consegue investir muito, entendeu? Porque a medalha, ela é também um limitador da quantidade de fluxo de dinheiro que você vai poder movimentar, entendeu? Porque senão entra uma pessoa anônima na rede que nunca fez nada e coloca $1 milhão ali, e aí vai querer começar a especular em cima. Então, só pode realmente investir e movimentar quem tem um reconhecimento, digamos assim, entendeu? Você vai criar uma casa nova, digamos que é uma casa de bioconstrução ou uma casa de saúde, você pode restringir os investidores a quem demonstrar que tem um conhecimento relacionado a isso, ou que tem um trabalho relacionado a isso, entendeu? Porque aí são pessoas que naturalmente não estão ali só pelo dinheiro, são pessoas que estão ali porque elas têm um interesse real, genuíno, em fortalecer aquele conhecimento, aquela atuação, entendeu? Então, aí a gente quebra um pouco a especulação pura com essa reputação. Porque o holochain, ele não tem o anonimato que tem no blockchain, né? Você tem os agentes, eles têm um ID, né, que é o único. Não é um pseudônimo, mas se você souber que o Zé 123 sou eu, você vai saber as coisas que eu tenho, né? E a gente pode, em dados contextos, estabelecer o que a gente chama de Know Your Customer, né? O KYC, né? Que são mecanismos que validam a sua identidade do mundo real. Então, você pode precisar validar o seu passaporte ou o seu RG. Aí você tem entidades na rede que são provedoras de KYC, né? Provedoras de identidade. Então, por exemplo, para investir na minha casa, eu posso exigir que o cara tenha um score de identidade nível 15, por exemplo. E o cara tem minimamente uma identidade reconhecida por alguém, entendeu? Ou que tem um e-mail válido, ou que tem, sei lá, algum tipo de identidade. Então, eu posso ter ou eu posso também falar, não, eu não quero nenhum tipo de identidade, eu só quero que ele tenha a medalha tal. Beleza, são várias formas. Porque a reputação é uma forma de identidade, né? Mesmo que... Só que é uma forma de identidade dentro já da rede, ela não depende do grupo, né? Então, eu gostei desse conceito aí da reputação como trampolim
para, até certo ponto, determinadas atividades econômicas. Então, ela se interliga mesmo, ela é uma espécie de pré-requisito. Pode vir a ser, né? Vai depender do teu algoritmo do teu smart contract, né? Mas agora eu entendi a função dela, né? Então, aí tem uma segunda moeda, né? Desculpa, acho que você não terminou de falar. De dentro para fora, não de fora para dentro. Você não pode chegar cheio do dinheiro, você não pode ser o homem da mala do dinheiro. Você tem que chegar junto da rede, construir uma reputação, aí as coisas começam a acontecer para você, né? Você não pode pré-existir a rede, não define muito quem você é, né? Sim, e você também, de certa forma, vai ter formas de você perder essa reputação, sabe? Tipo assim, assim, tem formas de reportar abusos, entendeu? Então, por exemplo, no holofuel, se você tentar fazer uma sacanagem e criar um holofuel falso lá, entendeu? E fizer uma tentativa de corrupção em cima da rede, e qualquer validador da rede, qualquer novo validador, pode te dar um warrant, né, que é um aviso, tipo, e aí dependendo se as outras pessoas validarem que você realmente fez aquela sacanagem, você pode ser excluído da rede. Entendi. Então essa reputação, ela tá sempre, de certa forma, em jogo, né? Então é um motivador para as pessoas evitarem de fazer sacanagem. Então a ideia é ter muita transparência dentro dessa rede. Eu ia falar, ela acaba sendo um elemento de transparência, né? É uma validação social real. Vai assustar um pouco os especuladores, isso aí, porque o pessoal gosta de entrar na anonimidade ali e apostar como se fosse um jogo de corrida de cavalos, né? Uhum. Então aqui não, a ideia é que a gente tenha transparência. Se você tem todos os sistemas da casa, como a casa é um bem comum, tá tudo disponível. Então, quais são os papéis na casa, tá tudo disponível na rede, quais são o quanto que cada um tem, tá tudo disponível, não tem uma coisa oculta, secreta, fechada, entendeu? Assim, lógico que se você criar lá um texto seu, uma coisa privada sua, óbvio que isso é privado, não vai ser... Mas tudo que você criar dentro de um papel na casa, para casa, é público, porque é da casa, e o que é da casa é bem comum. Então, tem que estar disponível na rede. Então é um conceito meio radical, assim, né? Diferente, mas é o que a gente quer. Tem a ver com a holacracia. Tem a ver com a holacracia, tem a ver com tudo que é a sustentabilidade holística, tudo que tem holo no nome eu gosto, né? Holochain. Sei. Então. Agora, além desse token da governança, que a gente já falou sobre ele, fala mais dos outros aí. Outros gerenciadores. Então, o segundo gerenciador que a gente está caindo agora é o gerenciador dos serviços, né? E a ideia é que eu falei, a casa tem um propósito, então esse propósito tem que ser um propósito que se conecta com o mundo, que se conecta com servir algum público, né, real, que existe, que tem alguma necessidade real. Então, esse servir, ele tira um pouco a gente da mecânica dos produtos, da produtificação, né? Então, a gente entra na mecânica do serviço. Então, se é uma casa-restaurante, em vez dela vender hambúrguer, vender prato, vender sei lá o quê, qualquer tipo de produto ali, ela vai vender um serviço de alimentação saudável, sem veneno, etc. Então, vai estar relacionado ao propósito da casa. E aí, esse serviço, ele tem um valor, ele tem um valor mínimo, que é o valor baseado no custo da casa, que é transparente para a rede. Esse custo está disponível no gerenciador de recursos. O gerenciador de recursos ainda tem também, né? Uhum. E o gerenciador, então, no gerenciador de serviços, você cria esse serviço e você tem uma unidade de serviço, que é qual é o serviço que a casa presta e quanto custa esse serviço em reais, né? Esse custo é derivado, por exemplo, digamos que você tem uma casa-restaurante que tem um custo fixo mensal de 15 mil reais. E aí você calcula que ela consegue prover com saúde, assim, 1.000 almoços ou 1.000 refeições por mês. E o custo é 15 mil reais por mês. Então, o custo mínimo do serviço seria 15 reais. Então, esse passa a ser o valor da moeda, do token, digamos assim, da casa, né? E aí, quem é de fora da rede vai consumir aquele serviço,
não precisa nem saber que existe Holocasa, simplesmente chega no restaurante e fala assim, quero comer, quero almoçar. E aí, nesse caso, para quem não é da rede, para quem não tem nenhum tipo de reputação dentro da rede, ela não vai pagar o valor mínimo, ela vai pagar um valor que gera uma sustentabilidade maior para casa. Então pode ser 20, pode ser 25, sei lá, pode ser um valor diferente. Mas se a pessoa entrar na rede e quiser adquirir o crédito da casa, ela pode passar a usar por esse valor mínimo, né? Então ela se associa à casa e ela passa a ter com isso uma participação na casa, né? Mesmo que ela não more, obviamente não precisa morar, mas ela vai ter uma participação quase que acionária, né? Porque assim, quando a casa esse crédito nada mais é do que o que seria a cripto da casa. É a cripto da casa, exatamente. Essa é fungível, né? É um crédito que é fungível, que é transferível, né? E ele é mútuo, é um crédito mútuo. Então, a casa é quem tem inicialmente o poder de ficar negativa. Então, ela pode emitir, digamos assim, créditos para pessoas que estão lá interessadas em comprar. Lógico que também tem um limite, ela não pode emitir infinito, porque esse crédito também tem um certo lastro na reserva financeira da casa. Se a casa diz que ela tem um custo mensal de 15 mil, ela pode ter uma reserva, digamos assim, sei lá, até 45 mil, sei lá, 3 vezes mais. Se você tem lá um crédito se ela tem um custo mensal de 15 mil, você não vai ter um lastro de 150 mil, entendeu? Tipo, de 1 milhão. E aí não justifica. Então, se acontecer isso, o valor do crédito da casa começa a diminuir. Mas as células não são autônomas, então a Holocasa, vamos dizer, ela tem uma autonomia relativa, né? Ela tem uma superveniência externa também. Não, ela tem uma autonomia total. Ela pode criar esse token. Só que o que acontece? Se ela começar a criar demais, vai desvalorizar, porque não vai estar compatível com a quantidade de reserva que ela tem, que é transparente, que todas as outras casas podem ver. Então, as pessoas que têm aquele crédito podem querer se desfazer daquele crédito por causa dessa insegurança do crédito desvalorizar e de perder valor. Então, nesse momento, a casa ela vai começar naturalmente a retomar esse crédito, porque as pessoas vão se desfazer do crédito e vai diminuir a quantidade emitida dentro em circulação, né? Porque como é crédito mútuo... É o princípio econômico que regula, né? Quanto mais está distribuído no mercado, sem controle nenhum, aí você gera uma pressão inflacionária, é aquele princípio econômico para sempre regular as emissões, é isso. Exatamente. É como se cada casa, de certa forma, muito entre aspas, fosse um banco central dela mesma, né? Então ela emite o seu próprio crédito. E cada crédito está associado a um serviço. Mas se ela tiver mais de um serviço... É isso que eu queria entender. Como é que é a base econômica? Como é que você atribui valor a esse... Então, porque o serviço tem um valor, entendeu? Inicialmente esse valor é em real. Mas o valor não varia em função da quantidade. Por exemplo, se eu consigo fazer 1.000 almoços, é um custo. Se eu consigo fazer 10.000 almoços, é outro custo. Exato. A ideia, pelo custo marginal zero, que é a aproximação econômica de que os custos das coisas vão diminuindo conforme a tecnologia evolui e a gente desenvolve melhor os processos, a ideia é que... Opa, acho que caiu. Caiu. Alguém caiu aí, deixa eu ver. Eu tô aqui. Júlio? Eu acho que o Júlio caiu. Eu tô fazendo esse apanhado aí, Fabrício, para ir entendendo coisas mais profundas. Coisas que ele nunca falou, assim, de cara pra gente. Né? Sim. Que ainda estamos um pouco no conceitual, não é isso? Então... A gente pode... O roteiro que nós temos está mais ou menos dentro desse assunto, não? Não, por enquanto ele está falando da Holocasa, né? Mas é porque eu acho que a Holocasa se conecta com a Holochain de alguma forma, entendeu? E outra coisa, a gente também... aquilo que a gente chamou de saúde imersiva, lá no nosso projeto Lógico, na verdade são holocasas. Podem ser clínicas, podem ser spas e podem ser holocasas também. Estou aqui, hein? Bom dia. Oi, Atos. Oi, Atos. Beleza? Deu uma flutuada aqui na rede, eu acho. Não sei se foi aqui ou foi aí. Acho que foi você. Fui eu, né?
Então, eu estava falando dessa capacidade de uma casa... Não, você falou do custo marginal zero. Isso, tá. Então, assim, o que acontece é que o valor dos serviços tem uma tendência a diminuir, porque a tecnologia evolui, a casa melhora os seus processos, então o custo vai diminuindo. Até que pode chegar o momento em que o custo praticamente do serviço em reais é zero. E aí? Ai, caraca. Peraí, tá me ouvindo? Tô. Deu um erro aqui meio... Pode tirar o vídeo, deixa só o áudio. Peraí, eu vou entrar no 4G aqui, porque eu acho que o Wi-Fi deu uma caída. Peraí. Eu vou tirar o vídeo, então. Tá me ouvindo bem? Aham. Estou ouvindo bem. Então, o que pode acontecer é que o valor em reais, né? O valor do serviço, o custo do serviço pode diminuir. A tendência é que ele diminua, né? E aí, o que acontece é que as casas podem trocar, elas começam a ver valor real nas suas criptos, não mais no real. Então, elas não vão ter mais interesse em traduzir o valor das criptos para real. E aí... Mas espera aí, deixa eu entender uma coisa rapidinho. Uma coisa é a rede que se forma e as pessoas que têm cripto sendo parceiros ali das casas e daqueles ambientes. Outra coisa é o usuário, que ainda é a grande maioria usuário, né, que vai chegar lá para um mero almoço, por exemplo. Né? Uhum. Então, para essa pessoa ainda continua tendo um custo em reais. Sim, continua. Sim. Eu estou falando de uma transição assim de, sei lá, 50 anos, 100 anos. É aquela viagem para o futuro, né? Onde o custo para chegar em zero é uma coisa louca, ainda vai demorar muito, mas ainda sempre vai ter um custo. E as pessoas de fora, mesmo se elas estiverem fora, elas podem continuar pagando nas moedas locais. Então, peraí. Então, agora chegamos numa coisa conceitual importante. Então, o que você está falando é que a transição de uma economia da doença, no nosso caso, tá? Por exemplo, a transição de uma economia da doença, por exemplo, para uma economia da saúde, né? Então, a pessoa está acostumada na economia da doença com transações em reais só, né? Isso. Que é impessoal, que passa de mão em mão, enfim. É impessoal, não tem nada de reputação ali. A gente está falando de uma transição para uma economia da saúde que ela é pessoal, ou seja, o cara que está desenvolvendo a saúde é que tem os créditos da saúde. Ele provavelmente vai ter na mão dele o crédito da Holocasa 1, da Holocasa 2, da organização A, da organização B. Ele vai tendo vários créditos na mão dele, certo? Porque ele é identificado, a rede sabe quem ele é, né? Não tem anonimato, certo? São as casas com as quais ele interage. Com as quais ele interage. Só que é diferente. Ele vai acumulando crédito dessas casas, ou seja, ele vai firmando um comportamento salutogênico, de saúde, né? Sim. E mais interessante é o seguinte, a ideia é que esses créditos, eles não representam reais, eles representam uma participação na casa, porque você não pode chegar na casa e falar assim, quero vender o meu crédito todo aqui, quero sacar aqui 10 mil reais. A casa vai falar, não, senhor. Não tem uma regra de governança para que você fazer isso agora. Então, a casa pode emitir o crédito para você, mas ela não vai comprar de você compulsoriamente esse crédito. Então, nesse caso, não é uma moeda. Então, é uma moeda, mas ela também é uma participação acionária na casa, entendeu? Porque quem tem os recursos nessa rede não são as pessoas, são as casas. Você está me dizendo que isso aí é uma espécie de uma remuneração embutida no crédito, ou seja, é melhor ainda do que ter uma moeda parada lá, um crédito parado, é algo que ainda se autorremunera, é isso? Exatamente, porque o crédito que está lá, o recurso em si, ele tem que estar fluindo, ele não pode estar acumulado, parado, entendeu? A cripto, ela representa uma participação no negócio. Então, se o negócio, de repente, está com um acúmulo, ele vai redistribuir esse acúmulo também para as pessoas que têm a cripto, entendeu? Então, a ideia é que esteja sempre em fluxo, que não fique nada parado, nada acumulado. Onde tiver mais acumulação, a acumulação ela deixa de ser no indivíduo e passa a ser no bem comum, porque a casa é um bem comum. Então, a casa ela pode ter um monte de recursos porque ela está próspera. Então, ela tem aqueles recursos. Só que as pessoas em si não têm.
Então, com isso, a gente evita a tal da tragédia dos comuns, né? Que vai chegar lá um cara, vai falar assim, eu quero pegar tudo para mim, vou me aproveitar desse negócio aqui, vou sacar e vou levar tudo embora. Não dá, porque quem acumula, né, deixa de ser um indivíduo, passa a ser as casas. Então, nesse futuro possível aí distante, as pessoas não vão ter dinheiro nenhum, elas só vão ter essas criptos que representam os seus fluxos com os serviços que elas interagem, mas elas não têm mais um dinheiro aleatório que ela pode pegar e comprar um iate assim do nada, entendeu? Ou ela vai ter alguma coisa que vai ser uma espécie de carteira multimoedas que vai ter um pouco de cada coisa, né? Ela pode... Então, mas é diferente. É diferente porque não é uma moeda assim com regras igual ao dólar. Não é uma moeda com regras igual. Assim, é lógico que ainda pode ter uma pessoa. Digamos que o serviço da casa de saúde está muito necessário, né? E a casa de repente 2, 3, 4 casas de saúde decidem usar a mesma moeda, porque isso também pode. Elas decidem usar a mesma cripto, porque elas meio que viram como se fosse uma espécie de franquia da nova era, né? Então, porque elas percebem que elas têm um propósito muito parecido, elas fazem um serviço muito próximo, então e aí o que acontece? Esse serviço pode estar muito necessário. E aí uma pessoa pode querer transferir para outra, isso pode, e aí ela pode querer cobrar em reais também, sei lá, entendeu? Então, de certa forma, dá para fazer uma bolsa no meio dessa brincadeira que vai transferir de uma moeda para outra? Dá. A rede das holocasas, de certa forma, ela também funciona um pouco como isso, como uma espécie de meio para você fazer essas trocas, né? E quando você participa da rede, as casas vão convergir uma parte do seu fluxo para a rede. E quem está nas casas e quem tem fluxo nas casas também ganha fluxo da rede, que a rede tem uma moeda da rede. Então, com essa moeda da rede, você pode investir como se fosse um crowdfunding em casas novas ou em projetos interessantes de casas que já existem. Então, esses projetos podem gerar uma receita em qualquer uma das criptos da rede. Então, esse crédito aí, no início, é isso que você está chamando de crédito, mas, na verdade, é um cripto, né? Vai ter um nome, né? Então, esse cara, esse crédito, ele, na verdade, ele no início, para compor uma holocasa, ele poderia vir de fora, tipo um crowdfunding. Então, ele só pode vir de fora se ele vier da rede, né? Então, o único jeito de você entrar sem ser pelas casas é entrar pela rede. E aí você vai adquirir direto a cripto da rede. Mas mesmo assim, também a rede tem regras específicas para gerar essas criptos. Não é um modelo assim do tipo, entra com $1 milhão e pega aqui 1 milhão de moedas da rede. Então tem a necessidade também de ter a identidade, tem a necessidade de ter as badges, né, as medalhas, e tem momentos específicos temporais onde tem aberturas e fechamentos dessas entradas. Não é a qualquer momento. Então, tem um momento que tem uma casa nova que está surgindo, ela pode decidir abrir para a rede o crowdfunding. E aí, nesse momento, podem entrar pessoas, e aí tem limitações, por exemplo, uma pessoa só pode comprar até 1.000 moedas se ela não tiver nenhuma medalha. Mas essa é a metáfora do ICO, né? Isso é uma metáfora. Exato, Então, o ICO quem faz a rede, de certa forma, né? A rede é o que ela possibilita esses ICOs. E aí, é um momento que entra dinheiro de fora sem ser necessariamente para consumir os serviços. Sei. Aí a casa vai usar isso aí no seu planejamento, de alguma forma, obras, seja lá o que for. Ela vai deixar claro. Então ela já nasce com sócios, né? Sendo que o mínimo que ela propõe lá, o tal do custo mínimo, é o custo para se manter. E esses sócios, que são os caras detentores do crédito, né? São os caras que, ao consumir o produto e serviço lá, tem um desconto, né? Sendo que os demais que não participaram não teriam desconto. Em resumo, é isso. Na verdade, o desconto, o modelo de desconto que eu pensei é pelas medalhas, não é pelo crédito. O crédito é assim, se eu tenho 1.000 créditos da casa de serviço, de saúde, eu posso ir lá 1.000 vezes e fazer o serviço. Só que se a casa tem 10.000 créditos emitidos,
quando ela tiver uma distribuição, eu vou receber 1/10 desse valor, entendeu? Então, em princípio, eu vou receber... O crédito, ele funciona ao mesmo tempo como comprovante da minha possibilidade de fazer o serviço, como também como uma espécie de participação acionária, né? Um slicing pie ali da minha participação. Então, se eu entrei no início com um capital, ou não só capital, pode ser recursos 4D também, se eu de repente entrei com uma cadeira de escritório que estava precisando lá, ou se eu entrei com, sei lá, um terreno que precisava, entendeu? Então, vários recursos podem ter valores diferentes dentro dessa valoração inicial do crédito. Deixa eu perguntar uma coisa. Nesse modelo onde você está nessa economia da casa, por exemplo, se eu sou uma pessoa que mora na casa, eu moro na casa com a minha família e eu sou o cara que cuido da cozinha e faço esse almoço e a gente definiu um preço e isso tudo está funcionando. No momento que isso começa a transitar para sair do dinheiro do real, por exemplo, como é que se relaciona, que as pessoas se relacionam com o mundo exterior? Por exemplo, a escola da criança, uma coisa que você vai comprar fora, como é que isso funciona? Então, funciona assim. A casa, ela tem um custo fixo, certo? Esse custo fixo vai ser tipo aluguel, compras de alimentos, internet, 4G e também uma retirada financeira que as pessoas precisam fazer, entendeu? Pode ter isso. De dinheiro do mundo exterior. Dinheiro real, em reais. Eu tenho que, digamos assim, eu tenho que pagar a escola do meu filho, custa R$1.500, eu preciso tirar isso, entendeu? Então, esses valores que precisam ser tirados, eles vão estar no custo mínimo do serviço da casa, né? Que é o custo sustentável da casa. E aí... Que seria o salário, digamos, seria a conversibilidade em salário. Mas nem todo mundo vai precisar também ter essa retirada, porque pensa que a casa, ela já te provê tudo o que você precisa, de alimento, até eventualmente de roupa. Então a ideia é que você não precise ter coisas para você, né? E até, sei lá, se precisar fazer uma viagem, você pode usar os recursos da casa para fazer isso. A ideia é que tenha governança para isso, que tenha meios para que as pessoas possam usar essa reserva em reais da casa. Uma viagem para tratar de assuntos relativos ao propósito, é isso? Sim, mas também tudo como tem integralidade, se você precisar fazer uma viagem para descansar, isso tem a ver com o propósito, porque você é parte integral da casa. Então, a ideia é que você possa trabalhar menos e possa ter uma vida mais saudável, possa visitar outras casas e sei lá, entendeu? Não tem uma necessidade de ser uma coisa, digamos assim, de trabalho. A ideia uma coisa que eu quero diluir essa ideia do trabalho, né? Porque o trabalho vem de tripalium, né? Que é tortura, né? Então, a ideia quando você está em serviço, você está servindo alguém, você está servindo uma causa, você está servindo um propósito. Então, quando você está nesse modelo de servir, a ideia é que você possa servir de forma integral, né? Com o seu ser inteiro. Então, às vezes, você fazer uma viagem para a praia, ficar um mês viajando, é o que você precisa para poder servir melhor, entendeu? Então, lógico que também você não vai destruir a reserva financeira da casa para fazer um negócio desse. Então, tem uma governança para que isso não seja abusivo. E esses gastos que estão fora do gasto fixo, eles não influenciam no valor do serviço. Pode ser um sorteio também, ou pode ser também uma premiação, né, de repente. Que aí você também gera estímulo. Você também pode queimar uma série de créditos que você tem e falar assim, eu quero queimar aqui 1.000 créditos que eu tenho, porque quem trabalha na casa, quem mora na casa e serve pela casa, recebe periodicamente também nessas criptos da casa, na cripto da casa. Então, tem uma reunião semanal, a ideia é que tem uma reunião semanal de governança, e nessa reunião todo mundo recebe 100, sei lá, recebe 1.000, sei lá, recebe um valor X, em princípio igual, né? Porque não tem diferenciação de skill, assim, falar assim, eu sei física quântica, então vou ter que ganhar mais que você que sabe blá. Então a ideia é que, assim, em princípio todo mundo recebe igual, desde que esteja atuando em algum papel da casa e esteja realmente com comprometimento de realizar aquilo, né? Se a pessoa falar, não viajei, não estava aqui, fui para casa da minha mãe, fiquei fora, essa semana eu não participei. Essa transição ainda vai ser longa, né?
Mas respondendo essa pergunta do Fabrício aí, então você recebe, né, uma parte dos recursos. Sim. E aí o que acontece? Se os investidores iniciais, né, de certa forma, se eles só fizerem esse investimento inicial e não interagirem mais com a casa, lentamente eles vão sendo diluídos. Por quê? Vai sendo criado mais crédito, entendeu? Pode ser criado mais crédito. Então, a ideia é que eles continuem interagindo, continuem fazendo com que a coisa cresça e eventualmente também recebendo mais créditos pelas contribuições deles, né? Porque a ideia é que eles queiram ativamente que o negócio dê certo e não só botar um dinheiro ali inicial e cair fora, entendeu? Não, mas eu acho que a pergunta dele é relativa ao morador, ao próprio morador. Então, ao morador é isso. A ideia é que ele pode ter uma retirada mensal e pode ter gastos eventuais também com a reserva da casa. Mas a ideia é assim, conforme a gente tem uma rede muito mais forte no futuro, você vai precisar ter retiradas menores, porque aí você tem, em vez de pagar a escola do seu filho, você põe o seu filho numa Holocasa Escola. E aí você assina a Holocasa Escola usando os créditos de saúde da sua Holocasa de saúde, entendeu? Porque a Holocasa Escola também precisa de serviços de saúde. Então, a ideia é que dá para trocar serviços com as criptos da rede. Então, você não precisa mais fazer uma retirada em reais, eventualmente, entendeu? Então, no fundo, o que você está falando são duas coisas aí. É uma transição da economia, dessa economia mais impessoal para uma economia mais pessoal, onde você tem reputação, e Isso. também para uma economia de mútuo. Uma economia onde o poder central do órgão central financeiro relativamente diminui e os peers-to-peers começam a trocar mais. Então, o que você está fazendo é um sistema de mútuo e gigante. É isso. Exato. E tem mais um detalhe. A economia sai da economia de produto e passa para a economia de serviço. Que o produto ele estimula o consumo exacerbado, infinito e acumulação. O serviço não dá para você consumir infinitamente. Você não vai comer 10 almoços no mesmo dia. Você vai comer um almoço, você vai pedir um serviço de saúde por mês que você precisa, entendeu? É muito mais difícil se acumular serviços, né? Então, a ideia é a gente fugir dessa mecânica da acumulação infinita do capitalismo tradicional, entendeu? Por isso que a ideia é que as casas não vendam produtos, em princípio, né? Se você tem objetos que você quer compartilhar, você faz um plano, um basket, uma cesta, né? Então, a pessoa, tipo, essas cestas de orgânico, que você paga um valor mensal, por exemplo, e aí você recebe uma série de orgânicos que são do seu interesse ali. Isso é legal, pode ter até uma curadoria ali, uma surpresa, né? Um produto que você não está acostumado a ver, recebe ali. E presentes também, né? Porque você continua na ideia do presente, do gift, né? Porque como ninguém mais vai ter objetos, ter coisas, você pode ir lá e fazer um negócio e ceder e dar, e isso não tem um valor mais intrínseco. O objeto deixa de ter um valor intrínseco e passa a ter o valor mais emocional, de troca, Essa economia, esse gerenciador de recursos, então ele prevê os recursos 4D, esses gifts e todas essas novas possibilidades, é isso? Então basicamente são esses três, é o gestor da governança, o módulo de governança, o módulo de serviço e o módulo de recursos, né? Que o de recursos ele marca todos os recursos que a casa tem, inclusive carros compartilhados, salas de reunião que ela pode querer compartilhar, quartos que você pode querer alugar, e também os recursos que você está usando. A casa precisa de, sei lá, 10 litros de azeite por mês, então isso daí está lá. Então, eventualmente, uma casa de distribuição de alimentos, ela pode se informar nesse sistema também e já fazer uma convergência de alimentos com base na necessidade daquela casa, entendeu? Então, dá para fazer essa troca de recursos pela rede de forma transparente, sem abusos, porque está todo mundo vendo tudo que está circulando de recursos, e você tem ali uma transparência. Inclusive você pode chegar e falar assim, quero fazer uma casa nova, então eu vou olhar casas que são parecidas, de repente eu quero fazer uma casa que é parecida com a casa tal, mas eu quero mudar tal coisa. Então você pode copiar o padrão daquela casa de governança, de uso de recursos e até de serviço, e aí fazer as alterações que você quer, porque todo esse material é sempre aberto. Então você copy-paste numa casa que você gosta e aí você
faz uma proposta de criar uma casa um pouco diferente, ou você pega, você pode já ter algum recurso para iniciar a casa e você simplesmente inicia. E até mesmo fala assim, gostei muito da casa que você fez, quero fazer uma igual, vamos juntar as moedas, vamos fazer uma moeda só, e aí a gente aumenta... Entendi. Para começar, o que eu precisaria? Eu precisaria de um token, se eu fosse captar recursos da rede, né? Como você explicou. Precisaria de um token que é não fungível, precisaria de um token desses créditos da rede. Mais algum outro token? Então, em princípio, eu consegui chegar no mínimo desses dois. Mas, na verdade, assim, a cada casa, ela pode ter mais de um token fungível, ela pode ter mais de um crédito, digamos assim, um serviço. Ela pode ter 2, 3 serviços, entendeu? Não precisa ser um só. Mas isso é um indicativo de que aquela casa, eventualmente, pode vir a se dividir em duas. Porque se os serviços forem de propósitos muito diferentes, de repente algumas pessoas podem falar, não, vamos energizar isso daqui numa outra casa. Ou vamos energizar nessa mesma, entendeu? De repente, inclusive tem a possibilidade que eu vejo de terem holocasas virtuais, que não tem um espaço físico, onde você está usando só o software, e aí você cria a ideia, e a ideia começa a ter um valor, e aí você começa já a rodar um recurso. E aí, eventualmente, ou não, pode ser que aquela casa venha... Porque você pode prestar serviços digitais, né? Online. Sim. E a ideia é que você... Mas a ideia é que você more e trabalhe, né, pelo menos em uma. E aí, mas você pode também trabalhar em outras também. Não precisa trabalhar só em uma. Entendi. Agora, uma outra coisa que a gente estava pensando é o seguinte. Uma holocasa saúde, por exemplo, que tiver criada aí os seus tokens, etc., depois, como é que ela se relaciona com essa moeda salutogênica maior, assim, que a gente está pensando, né? Como é que seria feita? Não seria uma conversibilidade, porque também não é... Essa moeda da holocasa, ela também não é uma moeda propriamente dita, é só um crédito, né? A dúvida é se haveria uma conversibilidade. Então, o que eu pensei também é a ideia de você ter casas da rede, né? Então, imagina assim, você tem a casa do bairro. Então, digamos que tem aqui 10 casas aqui no Grajaú, holocasas, e aí, eventualmente, a Casa Nietzsche se torna a casa do bairro. E todas as outras casas, elas convergem uma parte de recursos aqui, e aí essa casa ela fica com mais recursos e ela faz benfeitorias para todas as outras ali. Então, se você tem uma rede de casas salutogênicas que fazem serviços diferentes, mas são relacionados, são todos de saúde, você pode ter uma casa do bairro de saúde, digamos assim, né? E aí essa casa de saúde, ela presta todos os serviços das outras casas relacionadas e ela pode criar uma moeda de serviço que pode ser intercambiada por qualquer outra das outras, entendeu? Então é possível você agrupar os serviços, de certa forma, e numa moeda mais ampla, entendeu? Da casa de serviço, que é uma casa que converge várias outras. Entendeu? Eu digo assim, existem as moedas criadas dentro da rede, né? E existem as moedas criadas fora da rede. Em algum momento, se isso é intercambiável, tá? Entendi. Você fala assim, intercambiar com blockchain, com outras tecnologias. Por exemplo, entendeu? Se isso é possível, se você enxerga que... Por exemplo, a gente está falando aqui em ir lá para o BNDES e erguer e construir lá alguma coisa. Bom, em algum momento, né? Em algum momento, pode ser que eu venha a ter uma emissão, né, de cripto, de moeda, para fazer esse controle, que a nossa ideia é ter uma rede de benefícios, né, que vai beneficiar o cidadão que tem um comportamento salutogênico. Então, para eu ter uma rede de benefícios, eu tenho que abrir a transparência para o plano de saúde, por exemplo. Aí ele vai ver que aquele meia dúzia de cidadãos ali teve um tal comportamento. Aí ele premia, ele dá um plano de saúde 50% mais barato, sei lá, para aquelas pessoas. Então, eu estou realmente em um marketplace de vantagens, né? De vantagens. Então, nessa hora, eu fechei o ciclo da moeda salutogênica, entendeu? Mas vamos supor que ela foi emitida em blockchain. Agora eu quero interagir com uma outra camada. Eu vou interagir com a saúde que é feita em imersão, por exemplo. Então, tem algumas holocasas que têm um serviço de imersão. Você vai para lá, faz um detox e tudo mais. Então, para a visão da moeda salutogênica,
ela é como se fosse um novo parceiro. Abrimos para um novo parceiro. Aí, só que esse parceiro é holochain, funciona de uma outra forma do que eu estava acostumado. Então, como é que funciona isso, entendeu? Então, isso daí para mim é totalmente possível. A ideia é que as criptos, qualquer outra cripto, blockchain da vida, qualquer tecnologia, ela pode ser um lastro em cripto. Então, da mesma forma que a gente tem um lastro em real, né, na casa, ou seja, é como se a casa pudesse receber em Bitcoin também. Então, se eu chegar aqui na Holocasa Anitta e quiser um serviço aqui, eu posso pagar em Bitcoin, ou em Ether, ou na moeda salutogênica que vocês estão criando, e a casa, ao querer aceitar isso, ela vai criando lastros nas outras criptos. E aí esses lastros, eles servem para permitir que o crédito mútuo em holochain ele seja expandido ainda mais. Quando eu tenho um lastro maior, eu permito que eu possa... Quando você chama de lastro, você quer dizer a multi-wallet da casa ter uma variedade de wallets, de tokens lá dentro, uma multi-wallet. É isso que você está chamando de lastro? Exato. E aí cada tipo cada cripto, ele forma uma conta de reserva diferente. Inclusive no Holochain, no Holofuel, também funciona assim, né? Porque a ideia é que quando você vai comprar o Holofuel, que é o crédito da hospedagem do Holochain, você pode comprar com Ethereum. E aí, com isso, você vai estar criando uma reserva de Ethereum na Holo. E essa reserva de Ethereum é o que a Holo vai usar quando as pessoas quiserem sacar Ethereum. Entendeu? Quando as pessoas que prestaram serviço na rede quiserem sacar Ethereum. Então, da mesma forma, quando a casa presta o serviço, os moradores ou os acionistas, assim, eles podem fazer uma retirada em moeda salutogênica, se eles quiserem. Então, se eles veem valor nessa moeda e querem usar ela em certos contextos, eles podem falar, então, agora eu vou ter uma retirada mensal de 10 moedas salutogênicas, porque eu estou usando isso daí, para mim é importante. E aí, como a gente está aceitando essa moeda, eu vou querer fazer uma retirada mensal em cima disso, entendeu? Então, as outras moedas, elas passam a formar reservas. Cada moeda forma uma reserva independente. E aí, o valor de conversão do serviço para aquela moeda, ele tem um valor diferente. Então, porque a gente tem um valor do serviço em reais, né? Se a moeda tiver um valor em reais, daí dá para você usar como referência. Mas ela pode ter valores diferentes em cada conta de reserva também, né? Não, de lá para cá, quer dizer, da moeda da blockchain para dentro da Holocasa, ficou claro. Vai compor uma multi-wallet da Holocasa. Isso ficou claro. Sim. O inverso é que ainda não está claro. Pelo seguinte, não sei se Fabrício e Atos estão me acompanhando aí. É porque, assim, quando você tem uma plataforma que ela, em essência, ela é uma plataforma integradora, né? Por exemplo, Money of Good emite lá tokens por frequência cerebral, relaxamento e etc. Tá? Uhum. Então, é um token que nos interessa ter na rede. Né? Uhum. Outro token aí enfim, vários tokens aí de várias. O cara do fitness, o cara do fitness, ele também emite token, tá? Então, o que a gente enxerga? Vai ter uma cacetada de agentes, certo? E IoTs e etc., que vão emitir tokens, cada um com seu token, tá? Sim. Então, onde é que a gente enxerga como posicionamento? Se antecipar a tudo isso que vai acontecer, inevitavelmente, né? Até as empresas agora, cada uma quer ter seu token, os bancos, cada um quer ter seu token, virou onda, né? Virou moda. Sim. Aí, o que a gente enxerga como plataforma? Né? A gente é plataforma, é uma espécie de rio caudaloso para onde todas as águas desagam, né? Todos os afluentes desagam para dentro de um rio mais caudaloso, certo? Então, a gente imaginou o seguinte, qual que é o nosso diferencial? Não é criar token. O nosso diferencial é a rede de benefícios, é a gamificação para mudança de comportamento, de forma a nos tornar úteis para a rede, ou seja, para todo mundo, né? Aí, o que acontece? A gente pensou como plataforma, uma das formas de viabilizar ou remunerar
também tem várias formas, consultoria, N coisas para fazer. Mas uma das formas é integração desses chamados aplicativos de terceiros, tá? Que já têm a sua emissão de token, porém estariam integrados agora num sistema ainda maior, que é salutogênico maior, não é só o quadrado dele do fitness, não é só o quadrado, né, da tal especialidade deles, é uma coisa mais ampla ainda, que ao eles estarem integrados, teriam acesso à rede de benefícios. Então, nosso papel seria de organizar a rede de benefícios para beneficiar todo mundo, todos os emissores de tokens. E aí poderia gerar, sim, um valor transacional, um 0,00 qualquer coisa, até mesmo previsto em smart contract, para remunerar esse trabalho, entendeu? Isso é uma das coisas que a gente pensou, que é o outro lado da equação. É a hora que o parceiro se integra dentro da plataforma, entendeu? Sim. Não, então, eu enxergo, é como se fosse uma outra rede. Na verdade, eu visualizo que vocês estão criando quase como se fosse uma rede de holocasa, só que de serviços salutogênicos, né? Então... ela é uma rede de holocasas, ela vai ser também uma rede de holofitness, uma rede de outros holos, né? Só que, por exemplo, a holocasa, como ela tem parâmetros, né? Por exemplo, de economia aberta, transparência total, um cara dono de uma academia de fitness, ele não tem necessariamente essa visão. Então, principalmente, ele tem um propósito, que é o fitness, tá ligado à saúde, mas não necessariamente o propósito dele é de bem comum. Ele ainda é essencialmente capitalista, né? Sim. Então, é por isso que... interagir, né? Eu acho que vai ter ainda muita interação com essas empresas tradicionais, e a ideia é que as casas prestem serviço também para essas empresas, né? Bom, mas assim, cara, imagino que sim, tem conversão, tem conversa com essas outras criptos, até com outras redes, dá para a gente imaginar uma outra rede diferente, como essa que vocês estão propondo, e tendo forma de conversar sim, mesmo que seja em blockchain, mesmo que seja em qualquer outra tecnologia, até se for mais centralizada. A ideia é que se tem algum agente na rede das holocasas que vê valor nessa interação, ela vai acontecer, entendeu? Porque é autonomia, você tem autonomia. Então, se uma holocasa resolve entrar para a rede salutogênica também, ela vai ter representação nas duas redes. E aí, beleza. Não tem uma exclusividade, não tem nenhuma necessidade. Inclusive, a ideia para você se tornar uma holocasa é que seja um negócio bem simples, assim, tipo, basta criar um token ali, uma cripto ali para casa e pronto. Não precisa nem começar a usar a governança, não precisa usar o sistema de gestão de recursos a princípio, entendeu? Mas se você usar todos os sistemas, você vai ter mais credibilidade dentro da rede. E você vai começar a ganhar, por exemplo, as medalhas, vai começar a se posicionar melhor, e aí a sua cripto vai ter uma chance de ser mais valiosa dentro da rede, né? Entendi. Dentro da rede, dentro da rede. Mas não dentro do mercado tradicional, porque o mercado tradicional é regulado de outra forma. Exato. Fora da lógica de mercado, fora da lógica também de governamental, isso que é legal. Então, ele não é nem um modelo, digamos assim, capitalista de mercado, nem um modelo socialista de governo, de você deixar tudo para o governo, entendeu? Não depende de intervenções governamentais. E fica livre também dessas intervenções governamentais. Então, é um modelo baseado em bens comuns, em commons, né? Que é o caminho do meio, que eu considero, né? Essa é a linha da holocasa, né? Quer dizer, esse é um pensamento que, digamos, você é o propositor disso daí, né? Mais ou menos sou. Tem um propositor. Estamos compondo aqui, né? Mas E no caso da Holochain, que no caso é internacional? Eles têm os interesses deles, né? Na verdade, existe um negócio lá, que é uma empresa subsidiada pela Holo, que chama Commons Engine, que é uma espécie de incubadora de empresas que queiram trabalhar com bens comuns e criptomoedas. Então, eles ajudam essas empresas a criar ICOs, a criar criptos interessantes, mas dentro dessa lógica dos bens comuns, dos commons, né? E não na lógica tradicional de mercado,
né? Então, e em Holochain, óbvio, né? Então, o seu projeto está incubado lá dentro dessa Commons Engine? Ainda não tá, porque esse meu projeto é engraçado porque ele não precisa de muito recurso, né? Ele se autofinancia, essa primeira casa, ela meio que se autofinancia, ela, conforme ela presta serviço, ela já consegue existir, né? Então, não precisa de um mega investimento inicial, né? É lógico que se tiver um investimento, facilita. Então, qual que é a primeira casa? É a que eu pretendo criar agora em São Paulo, né? Ah, sei. Mas assim, já estou vendo várias outras casas, até aqui no Rio, em São Paulo, que querem entrar para a rede, né? É que também a gente está muito no estado pré-alfa ainda, não tem nem software. Porque quando tiver o software, quando tiver o software já começa a botar softwares, vai ficar mais fácil. Porque o Holochain também está nesse estado pré-alfa, né? Então, a rede do Holochain não está funcionando ainda, então eu não estou priorizando, por enquanto, fazer o software. Eu estou priorizando fechar bem fechadinho o conceito, escrever o white paper, entender qual que é a diferenciação aí do modelo para os outros, né? E aí construindo, agora, né? Por que o token HOLO ele cresce inversamente proporcional ao BTC? Praticamente. O HOT? Hein? O token HOT? O HOLOS. Esse token. Porque o Holofio ainda não existe, né? Que é o crédito mútuo. Não, é aquele HOLOS que está lá na CoinMarketCap. Que na verdade é um token... Holotoken, né? Que chama HOT, é o Holotoken. Então, ele... é que assim, em geral as pessoas que apostam nele estão apostando um pouco que o blockchain vai ser substituído, né? Então, assim, quando acontece alguma notícia ruim para o blockchain, em geral dá uma subidinha no HOT. E aí, quando o blockchain começa a se dar melhor, o HOT dá uma caída. Tem uma relação sutil aí, né? É difícil de prever. Mas a visão é que ele chegou para ficar, de que é inevitável que tenha isso, né? A visão é essa. Para não ter gargalos. Para mim para mim eu estou apostando muito aí no Holochain, né? Até estou trabalhando lá agora, eu fui convidado e estou muito feliz. Assim, é uma empresa realmente muito diferente, é um negócio, eles trabalham com mecânicas muito diferentes, regenerativas, não tem chefe, é um modelo bem diferente de trabalho, a gente define os nossos próprios objetivos e, assim, eu estou gostando muito de interagir com eles e quero muito que dê certo. Eu estou fazendo o meu melhor para que isso daí seja um puta sucesso. Porque... Qual que é o prazo mesmo que tem para iniciar o... Olha, a ideia é que a gente está começando agora o alfa fechado, para as pessoas que participaram do crowdfunding e compraram a perk lá de apoiar, de começar no closed alpha, né, que é o alfa fechado. Isso daí deve demorar aí talvez alguns meses, não está previsto ainda quanto. E aí daí vai entrar um alfa aberto, que aí qualquer pessoa que queira participar vai poder participar. E especialmente aí quando as holoports chegarem, né, que também deve ser daqui a alguns meses aí, talvez 1 ou 2 meses, aí já vai dar para começar a rodar essa rede de testes. Mas assim, eu tenho uma estimativa assim de gogó, assim, não é oficial, óbvio, da empresa, porque não tem ainda uma declaração oficial sobre isso, mas que mais ou menos para o meio do ano, assim, lá para, sei lá, maio, junho, julho, a gente deve estar em beta, né? Que é quando o Holofuel passa a ter valor real, entendeu? Ou seja, quando quem tiver Holoport já pode estar hospedando a aplicação, é isso? Sim, essa é a ideia. Tá, entendi. Falta pouco. Agora, acho que o Fabrício podia explorar esse conceito de vizinhança aí, né, Fabrício? Tirar dúvidas aí. Só, gente, eu queria pedir desculpa que eu tenho uma outra reunião às 11 e aí eu vou ter que... já está começando até, eu vou ter que... Mas assim, a pena que eu não consegui visitar também aí o Espaço Gaia, né? E eu tô com porque eu não parei de trabalhar aqui no Holochain, né? Nesses dias aqui, durante a semana eu estou trabalhando ainda Então, mais no final da tarde que eu tenho a liberdade para visitar ainda umas casas aqui, eu consigo um tempo aqui, mas durante o dia, assim, especialmente nesse horário que
os gringos acordam, é onde a coisa começa a pegar lá. Então eu tenho umas reuniões aqui para fazer. Mas bom, se você tiver mais um outro momento aí qualquer, tem mais um assunto aí depois para falar com você, né? Conceito de vizinhança. Vamos falar assim, vamos ver se amanhã, de repente, a gente consegue falar. Se não, mesmo em São Paulo. Eu tô prevendo que eu vou começar a vir um pouco mais para cá, para o Rio também. A gente pode ver se numa próxima a gente consegue marcar, se encontrar também, né? Não, mas foi de qualquer forma, foi bem boa a conversa hoje aqui. Legal, que bacana. Como ele é tão diferentão assim, tem que ir esgotando, tem que lendo, pensando. Vamos entender, né? Eu mesmo, cada vez que eu explico de novo, vai caindo algumas outras fichas que não estavam bem resolvidas. Então, o white paper não está pronto, né? Tem um monte de ideias lá e tal, eu estou refinando, mas acho que a hora que tiver um pouco mais escrito, vai ficar mais fácil ainda de explicar e de entender como é que a coisa funciona. Se você tiver mais uma meia hora, seria talvez amanhã? Hoje não mais, né? Pode ser. Eu te mando uma mensagem aqui pelo WhatsApp, a gente vai sincronizando, tá bom? É um assunto muito rápido e que ficou faltando. Beleza, então. Tá bom. Gente, gratidão aí muito obrigado. Valeu, vai pra tua reunião aí. Vamos sincronizando aí. Um abração. Valeu, Júlio. Obrigado. Um abraço. Tchau. Foda. Tinha que ter começado pelo assunto dele, né? Um assunto mais... Ai.